Pra cima deles, o respeito prevalece. Tá cunho delegado, negro da Zona Leste. Pra cima deles, foco na missão, de tenente a delegado, nas ruas de plantão. Pra cima deles, o respeito prevalece. Tá cunho delegado, negro da Zona Leste. Pra cima deles, foco na missão, de tenente a delegado, nas ruas de plantão. De família humilde, cor desfavorecida, nasce mais um negro pra lutar por sua vida. Crescendo na baixada em meio à dificuldade, viveu desde pequeno o desfecho da igualdade. Quando jovem trabalhava nas ruas da quebrada pra ganhar umas moedas, levar verdura pra casa, aprendeu desde pequeno através dos pais que a vida não é fácil, mas desistir jamais. Vendo a dificuldade como oportunidade, pra cima dos problemas, muita força de vontade. Não é pela metade, é por inteiro e de verdade. Simplifica o complicado, encara a realidade. Moleque de comunidade, com sonho de vencer, ter uma casa limpa com quarto só pra você. Em meio ao deserto, uma porta se abriu, com judô e o exército das forças do Brasil. Estudando 12 horas todo dia sem parar, pois quando ainda jovem não sabia nem falar. O que se pode esperar de quem acorda pra vencer? Olha pro doutor da Cunha que você vai entender. Pra cima deles, o respeito prevalece. Tá cunho delegado, negro da Zona Leste. Pra cima deles, foco na missão, de tenente a delegado, nas ruas de plantão. Pra cima deles, o respeito prevalece. Tá cunho delegado, negro da Zona Leste. Pra cima deles, foco na missão, de tenente a delegado, nas ruas de plantão. O exército aprendeu que a fadiga é superável, mesmo em situação que lhe for desfavorável. O cansaço é inevitável, difícil controlar, mas a resistência te deu força pra lutar. Com 8 anos de idade foi campeão em judô, entendeu o seu lugar e seu real valor, pois a vitória com suor ela se torna viciante. Viciou ser o primeiro na sua vida em diante, deu orgulho pros seus pais, ganhou reconhecimento. O bem que a gente faz um dia vira talento. É só olhar pra trás, ver que tudo tem seu tempo, ao invés de não dar mais, só diga eu aguento. Então segue seu exemplo e nunca pare de lutar, pois quando ainda jovem não sabia nem falar. O que se pode esperar de quem acorda pra vencer? Olha pro doutor da Cunha que você vai entender. Pra cima deles, o respeito prevalece. Tá cunho delegado, negro da Zona Leste. Pra cima deles, foco na missão, de tenente a delegado, nas ruas de plantão. Pra cima deles, o respeito prevalece. Tá cunho delegado, negro da Zona Leste. Pra cima deles, foco na missão, de tenente a delegado, nas ruas de plantão. A investigação é a seguinte, é um ferro velho que a gente tem uma denúncia de que ele está trabalhando junto com os desmanches clandestinos. A gente está numa continuação de investigação sobre desmanches. E esse ferro velho ele espalha caçambas na favela, em locais para recolher sucata, para depois estar revendendo para sucateiros. E nós tivemos informação que ele está comprando carcaça de carro roubado. Então as pessoas vão, os criminosos roubam o carro, vendem as peças de interesse para o desmanche, que vai estar vendendo peça para o consumidor final, mandando peça para outros estados. E assim, né, eles aproveitam tudo. Aquela carcaça, o resto, os ferros do carro que sobraram, eles estão revendendo para um ferro velho, que está transformando isso e vendendo para os sucateiros. Então assim, é mais um braço do crime organizado no furto e roubo de veículos, que além dos desmanches de auto, também agora está vendendo e chegando junto nos ferros velhos. A gente está indo no ferro velho em Guaianazes averiguar essa denúncia e parece que a minha equipe que está lá já achou uma série de veículos cortados lá. Estamos indo pro local. E aí, mergulhou? Berrando não? Olha, tem um neguinho lá pra ele vir aqui? É esse aqui? Tem um neguinho pra ele vir aqui? Avisa o neguinho do depósito pra ele vir aqui? Hã? O funcionário me avisou. Então, cadê? Tá aí, cadê ele? Será que eu vou atrás dele? Não, espera aqui agora. Você é filho do... Hã? Dono do comércio, né? Você mesmo? Outra carcaça aqui. Eu compro carcaça. Mostra pra nós aqui como é que funciona. Pode entrar lá pro Entra senhor. lá, vamos lá. Daquele jeito.
Daquele jeito. Mas é esse o Guaianazes? É esse aqui, aquele lá do... E quem que é o dono? Já foi preso já, não? Você tá queimando aqui? Não, eu tenho um cara pronto. 5 carros. Peraí. 14 tem. Vem aqui, filho. Fala uma coisa pra mim. Você tem consciência de que esse carro é roubado, não tem? O carro vem raspado, sem número, você acha que é o quê? É carro roubado. Eu não tenho nada a reclamar, senhor, porque eu dependo desses carros, certo, senhor? Eu sei que você defende, mas você sabe que é roubado, não sabe? Sim, senhor. Você sabe que você compra carro roubado? Senhor. E você já foi preso por 180? Sim, senhor. Quantas vezes? Uma vez só. Qual cidade? 24. E quanto que você paga num carro desse roubado? 50 reais. Você paga 50 reais nessa carcaça? 50 reais. E você vai vender essa carcaça aqui pro sucateiro, vai valer quanto? Ele paga o que dá na caçamba ali é 105. Quantos carros tem aqui? Pô, pra falar a verdade pro senhor, eu nem contei com os carros, mas já tem 20 carros. Você compra todo dia? Qual a sua média? Quantos carros você compra por dia, carro roubado? Mas já tem uma parada aqui, eu peguei uma... Mas quantos? Você chega a comprar 10 todo dia? Por aí. Você chega a comprar 10 carros roubados todo dia. Carcaça de carro roubado. Vai pagar 50 reais, vai fazer 100 reais em cada uma, vai o dobro. Tem casado, tem filho? Tem, mas não é registrado não. Mas receptação não fica na cadeia, fica? A outra vez que você foi preso por receptação, quantos dias você ficou preso? 2 meses só. 2 meses. E e era receptação do quê? 2,5%. Não, mas o que você estava comprando roubado? Não, eu tinha comprado um carro 55, aí já financei por 100. Um carro bom. Carro bom. Você comprou um carro produto de furto e estava andando com ele, foi preso por receptação. 2015. E aqui comprando essas carcaças de carro roubado, você nunca foi preso por receptação? Nunca fui preso. Por mais que você está totalmente errado, eu tô vendo a pobreza que você mora aqui, tô vendo tudo, a situação, mas você tá comprando, você tem aqui pelo menos 20 carcaças de carro roubado, tá bom? Você tá preso por receptação, de novo. Não tem como eu não te prender com 20 carcaças. Não sou eu que tô te prendendo. Não tem, isso é receptação. Tá bom? Guarda aí, fica encostado aí. Não tem, você que é o responsável mesmo ou você tá encobrindo alguém? Não sei, responsável. Qual cidade? 24. Quantos filhos? Pra sustentar a família com isso aí? Eu tenho 2 filhos, senhor. Mas não cuida? Você usa droga? Sou usuário. Você é usuário de quê? Cocaína. Só cocaína? Exatamente. Cocaína e pedra. Por isso você tá comprando um carro roubado. Renato, algema aí. Legal. 20 carros roubados? 10 por dia. 10 por dia dá quase 200 carros roubados que passa aqui no mês. Nessa diferença de uma diferença, ó, em 10 carros a 50 reais que ele vende cada um a 100, ele faz 500 reais por dia. E você trabalhar? O salário mínimo é quanto? Né? Em 3 dias ele faz um salário mínimo comprando carro roubado. Usuário de crack, usuário de cocaína. E a história se repete. Aqui, ó, por que eles estão fazendo isso? Ele na tinta chama muita atenção. Entendeu? Então eles estão queimando, pode queimar só superficialmente, ó. A situação é a seguinte aqui, ó. Vou dar uma olhada. As carcaças estão todas queimadas. Eles queimam porque essas carcaças vêm nessas caçambas que são distribuídas na comunidade, na favela aqui na Zona Leste. Então eles queimam para chamar menos atenção da polícia e menos atenção de segurança, tá? Não dá para saber qual carro que era, qual a cor, mas né, não tem por que se queimar uma carcaça de um carro seminovo ou novo bom. Então não tem a mínima dúvida que é tudo produto de roubo. E ali naquela caçamba tem 2 carros que ainda não deu tempo de queimar, tá? Eu bato sempre na tecla e eu vou continuar batendo.
o pior crime patrimonial que existe é o artigo 180, receptação. Enquanto não aumentar a pena da receptação, não vai acabar o furto de veículos, não vai acabar o roubo de veículos. Enquanto não aumentar a pena da receptação, vai valer a pena comprar um celular roubado, vai valer a pena comprar um carro roubado, vale a pena comprar um caminhão com uma carga de milhões de eletrônico roubado, porque não tem pena. Não tem pena privativa de liberdade. Receptação não dá cadeia. Por que que eu vou deixar de fazer receptação se ela dá muito dinheiro e não dá cadeia? É isso aí que sobra. Um cara que não tem a mínima estrutura, um viciado, ele consegue comprar 10 carcaças de carro todo dia. 10. Esse aqui. Quantos mais como ele a gente não tem na Zona Leste? Aqui, ó, que é o que eu falei. Então as carcaças dos carros queimados. Esse carro aqui deve ser um dos carros que tá ali que não deu tempo de queimar ainda. Ó, o carro acabou de vir pra cá, o carro roubado. Então assim, ele não compra só carcaça. Ó o que ele tá comprando aqui, ó. Peça plástica do veículo, tá? Painel, ó. Tudo peça nova, ó. Com numeração. Tudo novinho, ó. Tá o carro todinho desmontado, ó. Ó, aqui, ó, para identificar a origem. Porta, ó. Porta do carro, ó. Carro novo. Tá? Olha aqui o banco, ó. O esquema do banco é o seguinte, ó. Eles abrem o banco aqui atrás para procurar se o carro tem rastreador. Então eles vêm, os bancos estão todos rasgados atrás já. Porque eles querem ver se tem rastreador aqui para não dar problema. Então é assustador, né? Parece que é veículo queimado velho e que ele tá comprando um monte de velharia. Não, gente. Ele comprou um monte de carro novo e seminovo roubado e queimou. Tava tudo assim, ó, totalmente inteiro, ó. Outra porta, ó. Outra porta, ó. O velocímetro do carro novo, ó. Ó, esse aqui é um carro totalmente desmontado, ó. Peça do carro, não tem por que queimar. Outra porta, ó. Estão vendo aqui, ó? Ó, outro é um carros e carros desmontados, ó. Carros e carros desmontados. Tá? Então é cadeia. Só que de quem é a culpa? A culpa é da receptação não ter pena privativa de liberdade. A pena é branda. Então o que acontece? O cara pratica a receptação, ele vai pagar a cesta básica. Ou ele paga uma fiança e vai embora. Então vale a pena ser receptador no Brasil. Enquanto vale a pena ser receptador, vale a pena roubar e furtar. Quem sofre é a vítima, né, da Cunha? Eu não sei se essa pessoa aqui morreu no semáforo. Eu não sei se isso aqui foi um furto com o carro parado ou se foi uma pessoa que tomou um tiro e o carro veio pra cá. Porque a gente tem um monte de latrocínio em cima de roubo de veículo. Tem gente que morre no semáforo. Então assim, 20 carros. Ai, coitadinho, ele é pobre. Ele é viciado em crack, viciado em cocaína. Ele ganha de lucro R$500 por dia. Eu quero ver qual que é o trabalhador que ganha R$500 todo dia. Qual que é a dona de casa que sai e ganha R$500 todo dia. Não tem que ficar com pena não. Esses carros queimados aqui, era tudo carro assim, zero que tá queimado. Entendeu? E aí é movimento mercado. A etiqueta ó, data de fabricação da peça. Olha a etiquetinha aqui, ó. 2017. Dia 3 de agosto de 2017. O carnê dele deve ser de 5 anos de financiamento. Então roubaram o carro 2017, a gente está em 2020, um carro de 3 anos de uso e com certeza o trabalhador tá pagando o carro até hoje, tá lá com uma bíblia, né? Com aquele financiamento que não tem fim e sem o carro, porque eu duvido que ele tinha dinheiro para pagar seguro. Tá? E o carro tá dele aqui picotado e queimado no meio do nada, no fundão da Zona Leste de São Paulo. Vamos lá.
São 20 veículos, tá? Vamos ser bem prático. Esses carcaças de veículo, hoje em dia a gente não tem estrutura pra gente tá fazendo a apreensão delas e guardando no pátio da delegacia, até porque elas não têm utilização mais. Então elas vão ser apreendidas, vão ser depositadas, né? Vai ser acionada a prefeitura para destruição e ele está sendo autuado em flagrante por receptação qualificada. A gente acabou de ser comunicado de um flagrante de tráfico aqui nas imediações. A gente está em operação combate ao crime organizado. Enquanto a gente estava fazendo esse trabalho aqui em cima do roubo de veículos, né, principalmente do roubo, a nossa outra equipe pegou um flagrante de tráfico aqui do lado, a gente está indo lá. A gente está em operação, uma comunidade que a gente gosta, Maria Cursi, onde tinha aquele bunker de drogas. Hoje uma equipe foi lá para tentar ver se o tráfico havia voltado e realmente não voltou o tráfico naquele local, mas em outro lado da favela o tráfico estava rodando e a equipe fez uma operação para efetuar a prisão e está pedindo apoio. Então possivelmente tem uma situação de risco lá. E a gente está aí, não sabe o que a gente vai encontrar. Vamos ver. E aí, Rogério? Tudo bem? Catou quanto? É o gerente abastecendo com dinheiro, caralho. Da hora, mano. Fugiu dois ainda. Fugiu dois, o cara, Rogério. O Gui, mano. E o cara, você tá ligado que o primeiro... Vamos lá. Aqui? É. Boa, cana! Eita! É, todo mundo curtiu? É, Rony, pegou a firma toda? Sem palavras. Guilherme, parabéns. Caiu a empresa toda? Sobrou nada, Renatão? Acabou com a firma. Acabou a firma? Carregamento, gerente. Não, chefe. Ela vem buscar, ela que busca dinheiro. Ela recolhe? Ela é gerente. Levanta os três, encosta os três aqui na parede pra falar comigo ali, ó. Encosta os dois ali na parede. Encosta ali também.
Gosta dos três aí. Recolhe o material pra gente. Tá grávida? Coisa pra caralho. Não começa charme não, hein? Na perna mesmo. Quando não passa, você fala. Você entende na minha mente que eu tô Só pino ali, ó. Você não sabe sobre a caminhada, certo? Isso aqui eu nunca vi vender, não. Desse jeito assim, ó. Cada droga é aí, meu. Olha isso. Pô, o cara vende isso aqui em 50 contos, isso aqui? Tá grande. Deixa eu ver. Ele tava contando, ele falou. Olha o tamanho das parangas. Então, se ele tá fazendo isso, ele tá preso por tráfico de droga. Biqueira diferenciada, né? Essa é. São 1000 graus. O documento aí? Beleza. Deixa eu só ver a quantidade de droga. 3 radinhos. Cocaína, crack. Nossa senhora. Aqui é bom explicar, doutor, que a biqueira era ali e aí mudou pra cá, porque a gente acabou ali. A questão aqui foi a seguinte, aqui é a comunidade da Maria Cursi, a gente veio aqui, encontrou aquele bunker que tinha o portão de aço, depois nós viemos, conseguimos destruir o bunker. Naquele ponto que eles estavam vendendo droga, eles fecharam o ponto de venda de drogas ali. Então ali a gente tinha já 100% de certeza que não tinha mais venda de drogas. E aí eles remanejaram o ponto de venda de drogas para cá. Então hoje, uma das minhas equipes aqui, o Guilherme e o Rogério, vieram para cá. Eles se infiltraram na comunidade, né? Fizeram uma intervenção, se infiltraram. E aqui dentro eles conseguiram estar prendendo hoje o que estava na bolsa vendendo, prenderam o olheiro e prenderam também a gerente que estava recolhendo a droga. Então o que acontece? Nós fechamos um ponto de venda num local e eles na mesma favela mudaram um ponto de drogas. E a gente está voltando aqui para prender eles de novo, tá? Uma grande quantidade de droga aqui, ó. Só na bolsa você não pega isso. Para pegar essa droga toda, você está pegando eles fazendo a contagem e reabastecendo. A cada 2, 3 horas eles reabastecem a bolsa para não perder muita droga. Então assim, a prisão que o Guilherme, o Rogério e o Ronald fizeram foi perfeita porque eles pegaram no momento do abastecimento. Isso, exatamente. Essa negociação, essa entrega da bolsa aqui, seria impossível pra gente pegar. A gente não teria pego antes porque eles tinham aquele bunker. E agora com o bunker eles saíram, exato, eles saíram e saíram, a gente tá pegando. Perderam a zona de conforto. Perderam a zona de conforto, nota 10. Tá, você está sendo apreendido em flagrante por tráfico de drogas. Tatuagem de que é? Fixo? O que mais você tem tatuagem? Só isso? Quais é? 16 anos. Já sabe que não é caminho, né? Isso é médio. Não mente, não tem necessidade. Qual é o seu nome? Já puxou quanto tempo de Fundação Casa? Fui internado só 5 meses e também outra vez eu fiquei 3. Você tem uma internação de tráfico de 3 meses, depois caiu no tráfico de novo por mais 5. Foi da outra vez foi roubo. Então você tem 16 anos, já foi preso por roubo e por tráfico. Sim, senhor. E hoje está sendo por tráfico de novo, terceira vez. Sim, senhor. Você acha que desse jeito vai ter futuro? Olha pra mim. Acha? Sim, senhor. Você vai ficar 1 ano. Se você fosse maior, quanto tempo você ia ficar? Tô te perguntando, você acha quanto tempo você ficava num tráfico como maior? Não sei, não sei. 6 anos. Vale a pena? Quanto você estava ganhando? Fala pra mim, papo de amigo. R$1.000. R$1.000 por dia. Senhor. Só que assim, quanto que um trabalhador tem... Quanto que um operário, um vigilante tem que trabalhar para ganhar R$1.000? Quantos dias? Papo de amigo, quantos dias? Um mês, senhor. O cara trabalha 1 mês para ganhar 1.000. Você ganha 1.000 em 1 dia. O preço disso é a cadeia. Sim, senhor. Meu, não tô esculachando, não tenho por que esculachar ninguém. Tô batendo essas biqueiras tudo, tô batendo essas biqueiras tudo. Meu, não vale a pena, faz a conta. Enquanto é menor, se cai numa dessa de maior, acabou com a vida. E a senhora? Gabriela. Passagem já? É maior? Por que a senhora tá usando um pingente de fuzil? Ai, moço, isso daqui É uma coisa delicada, um coraçãozinho? Não, isso daqui eu As meninas usam ganhei. coração, não usam fuzil. Então, mas isso daqui eu ganhei, entendeu? Entendi. Mas é o quê? Isso daqui? É nada, eu tô perguntando pro você pode usar o que você quiser. Pelo amor de Deus. Nunca! É seu, você usa o que você quiser. Mas a polícia, eu vou te falar uma coisa. Nenhum policial tem uma boa impressão de uma mulher que anda com um pingente de um fuzil no peito. Você não foi presa nunca?
Tem filhos? Tenho 3 filhinhos e tô grávida. É a minha primeira vez aqui, entendeu? Não, estou com meu namorado. Ó, assim, 3 filhos pequenos, qual a idade dos filhos? Meu filho tem 12, meu outro tem 11 e minha menininha tem 3 anos. Vamos refletir um pouco? Não é o que eu falo. O pessoal quer esculachar, não quer esculachar. 3 filhos. Quem vai ficar com as crianças? A senhora tem quantos anos? Eu tenho 23. A senhora tem 23 anos, tem um filho de 12, um filho de 11. Um filho de 12, um filho de 11 E minha filha de 6, né? e uma filha de 6. E agora eu tô grávida. E tá grávida. E tá indo pra cadeia. Tá sendo presa por tráfico. Pelo amor de Deus. Vale a pena? Não vale a pena mesmo. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais nenhuma outra coisa sem ser o tráfico. Você não ia pra cadeia largar seus filhos. Entendeu? Se você estivesse puxando carroça de papelão, se você estivesse trabalhando de porteira, se você estivesse fazendo bico de garçonete, qualquer coisa, ganhando 50 reais por dia, você não ia pra cadeia e não ia ter que abandonar seus filhos. Isso aqui não vale a pena. Deus é maior, mas teus filhos vão ficar sozinhos. Deus não vai descer do céu pra cuidar dos teus 3 filhos. Ele não vai descer lá pra dar leite pros teus filhos. Ele vai ajudar. Eu também sou muito católico. Mas você tá indo com um filho na barriga pra cadeia e deixando 3, um de 12, um de 11 e um de 7 sem mãe. Esculachava os moradores aí, os moradores foram lá, né? Ela esculachava os moradores? É, anda com tudo fazendo festa aí. Anda com o fuzil no peito? É. Então vamos lá. Ó, levanta os 3, vamos lá de trenzinho pra cadeia. Vamos, vai. Marcão, puxa a ponta ali. Agora vamos pra cadeia. Presa, ela não consegue andar. Pra buscar o dinheiro, ela conseguiu. É. Levanta e anda. Levanta e anda, malvada. Ah, bom. Agora sim. Ó, camisa dos irmãos metralha, fuzil no peito. E agora nem anda. Vai abandonar os filhos. É isso aí. Oprimir a população aqui, ó. 3 filhos. Cara de pau, hein? 23 anos, 3 filhos, grávida do outro, apavorando a favela. Apavorando a favela. Pode passar. Muito bom. Excelente, base. 100%? Presa tá separada? Tá grávida? O boné do rapaz. Deve estar lá no chão. Coloquei tudo dentro da mochila. Na delegacia a gente entrega tudo. Entrega o documento, pode ficar tranquila. Fique tudo em paz. Vamos lá, bora. Vamos lá, pessoal. Base. Separa a presa. Vai aí? Ela tá grávida. Irmãos metralha, fuzilzão. Correria.